Entende-se por dinâmica populacional o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população. Já o conceito população pode ser definido como um conjunto de pessoas que residem em um determinado território, que pode estar constituído em uma cidade, um estado, um país ou até mesmo um planeta como um todo. Tal população pode ser classificada ainda segundo sua religião, nacionalidade, local de moradia urbana e rural, atividade econômica ativa ou inativa e seus respectivos comportamentos são objetos dos denominados indicadores sociais. Estatística destinada a traduzir em uma grandeza quantitativa um conceito social abstrato e informar algo sobre certo aspecto da realidade social, como por exemplo taxas da natalidade, mortalidade, expectativa de vida, índices de analfabetismo, entre outras variáveis. No passado, a dinâmica populacional foi muito associada às ideias de exploração populacional, recebendo grande atenção nos trabalhos de Thomas Malthus relacionado à problemática que procuravam alertar sobre o crescimento desorganizado da população e a inevitável escassez de alimentos e recursos que tal crescimento traria. Com o advento da Revolução Industrial e o florescimento da tecnologia, especialmente nas áreas de produção, conservação e transporte de alimentos, os estudos de Malthus caíram por terra. Hoje, a discussão está em um ponto oposto, o da implosão populacional. Em vários pontos do planeta assistimos à queda de taxa de fecundidade, especialmente na Europa Ocidental e no Japão. Para conseguir responder às dúvidas sobre o futuro das sociedades, o estudo sobre a dinâmica populacional elencou 3 tipos de indicadores, que funcionam como padrões a serem analisados: mortalidade, natalidade e fecundidade. O crescimento populacional é marcado por fases de crescimento, em uma primeira fase, característica dos países subdesenvolvidos. As taxas de natalidade e mortalidade são elevadas. Isso demonstra que o país não dispõe de políticas públicas ligadas à saúde, uma vez que a população morre com pouca idade e sequer oferece métodos contraceptivos à sua população, já que as taxas de natalidade são altas. Nessa fase, a pirâmide populacional apresenta base larga e topo fino. Na segunda fase do crescimento populacional, características dos países em desenvolvimento, como o Brasil, as taxas de natalidade apresentam diminuição, mas as taxas de mortalidade permanecem altas. Essas mudanças são reflexos de algumas situações: a entrada da mulher no mercado de trabalho, o que pressupõe planejamento familiar, urbanização crescente, pessoas migrando do campo em direção às cidades, alto custo na vida das cidades. Famílias começam a reduzir a sua prole dados os gastos com a criação que têm, como escola, saúde, lazer e entre outras coisas. Acesso a contraceptivos que promovem o controle da natalidade. Nessa fase, por sua vez, a pirâmide apresenta com uma base menor e o topo pequeno, se assemelhando a uma coluna. A última fase do crescimento populacional é caracterizada pelas baixas taxas de natalidade e mortalidade, situação pertencente aos países desenvolvidos, sobretudo da Europa. Os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos ainda não alcançaram essa fase. Estima-se que o Brasil a alcance somente em 2050. Embora possa parecer que essas fases representem etapas para um país melhor, países como a França e o Japão temem pelo futuro de suas economias, uma vez que a oferta de força de trabalho tem se reduzido drasticamente, aumentando, em contrapartida, os gastos com o sistema previdenciário. Nesta fase, a pirâmide é invertida em relação à primeira fase, pois apresenta topo largo e base muito estreita. Dessa maneira, por mais que o país tenha um gasto menor com a população jovem, precisa se preocupar com o envelhecimento de sua população adulta, o que vai gerar mais aposentados e menos força de trabalho disponível, onerando o sistema previdenciário. Para amenizar sua situação, o Japão passou a facilitar a entrada de imigrantes descendentes de japoneses para trabalharem no setor secundário e terciário de sua economia. Esses imigrantes, descendentes de japoneses, ficaram conhecidos como degasegues. Em países europeus, como a França, a entrada de mão de obra estrangeira é problemática, pois o país possui grupos xenofóbicos, que são contrários à entrada de imigrantes, sobretudo aqueles vindos de países da África. Além da França,
Os Estados Unidos também possuem grupos contrários à entrada de imigrantes, sobretudo aqueles vindos do México.